Desculpe, mas eu vou chorar na hora em que você voltar. Perdoe o meu coração. Quanto tempo não te vejo, cada vez você distante, mas eu gosto de você. Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Como é doce essa rotina de te amar toda manhã. Nos momentos mais difíceis, você é o meu divã. Nosso amor não tem segredos, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Vai, saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Vai, saudade, vê se troca a
vejo a luz do teu olhar como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Um homem e uma mulher, juntos pro que der e vier, a meia luz, a dois, a sós. Então a gente vai sonhar e conseguir realizar um mundo de amor sem fim, porque só depende de nós. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Bom dia a todos. Como vão? Esse amor não Bom dia, Michele. Muito obrigado pela câmera. vou te amar. Último bimestre, pessoal. Último bimestre do primeiro ano. E aí, aflitos, com medo do novo método de aplicação de provas? Espero que não, porque finalmente a gente conseguiu trazer ele. Na verdade, eu achei que seria mais polêmico do que está sendo. Basicamente, só 2 salas do 5º ano. E que tiveram, porque, coitados, né? O último bimestre deles na faculdade. Vão ter que mudar. E também uma sala do 3º ano que teve um pouco mais, mas é óbvio, mas não tem muito o que dizer. Esse método é o método para que vocês tenham sempre melhora na estrutura institucional. Aliás, Professor, oi, diga, Marcos. no primeiro ano não faz diferença a mudança de método. É verdade. Se a gente não tinha parâmetro nenhum de outro, mesmo sendo o último bimestre do ano, né? Sim. De qualquer maneira. É que, Márcia, esse é um método que a gente usava antes, até 2015, né? Claro que não era exatamente como a gente está fazendo. Mas depois a gente resolveu em 2016, porque começou uma pressão muito grande sobre vamos fazer blocos de prova, vamos fazer para que os alunos possam acostumar a fazer provas longas, etc. Só que, sinceramente, não deu tanto resultado. Eu acho que acabou tendo um prejuízo do que um resultado. E daí a filosofia, pelo menos a estrutura que eu sempre acreditei foi: você quer saber se uma instituição é boa, veja como ela trata seus professores, né? Então, o professor aqui ele já é muito respeitado intelectualmente e financeiramente. Então, a liberdade de cátedra e a garantia do professor tem que ser totalmente respeitada. E óbvio, claro que isso não significa que o professor pode fazer o que quiser a ponto de fazer ilegalidades, né? Mas a gente certamente garantir ao professor que ele tenha a sua própria metodologia sem ter uma pressão institucional de modelos ou etc., datas. Isso é muito importante que, por exemplo, vai ter professor, pega o Matheus, por exemplo, o Marcelo. São professores que, se quiserem não dar prova, não vão precisar dar prova. Eles podem dar outros modelos avaliativos. Esse tipo de coisa tem que acontecer, porque esses professores sabem qual que é a melhor forma de apresentar
de qual é o método que eles devem dar essas matérias. Eu acredito muito nisso e acho que vai surtir efeitos. Esse bimestre, então, já começamos. Assim como o professor Fernando faz. Exatamente, eu já faço isso há um tempo. Hoje já vai estar daqui a pouquinho. Eu tô com um problema para entrar no AVA aqui, eu não sei o que está acontecendo. Até mandei mensagem para o Rafael, ele está vendo aqui para mim. Que eu queria ter colocado o trabalho de vocês do bimestre já antes da aula, mas não estou conseguindo entrar no AVA. Mas basicamente são duas avaliações já hoje, cada uma delas valendo 5, já vão estar no AVA logo depois da aula aqui, né? Basicamente vai ser um fichamento, um trabalho um pouquinho mais chatinho, mais burocrático, que é um fichamento descritivo, né? Um resumo, né? De um texto que eu estou passando para vocês sobre tripartição de poderes, valendo 5 pontos. E o outro, um trabalho dessa forma como a gente vem fazendo, um pouco mais crítico, um pouco mais aberto, né? Sobre os 3 poderes também, sobre uma das instituições do 3 poderes, já do modelo que a gente fez no bimestre passado. Eu gostei do pessoal que está entregando em vídeo, está ficando muito legal, o pessoal que entregou em vídeo esse bimestre, não escrito, está ficando bem legal. A Leila, que entregou, fez o vídeo, ficou bem legal. E eu vou abrir de novo nesse bimestre para quem quiser fazer essa segunda parte do trabalho, a parte mais crítica aí por vídeo, também poder fazer, ou por áudio também, se quiser, né, com limite de 15 minutos ali, porque ficou bem legal. Mas claro que eu não vou obrigá-los a fazer isso, quem quiser fazer escrito vai poder fazer escrito. Vão ser 2 trabalhos sobre tripartição de poderes, logo mais já vou voltar para vocês aí, e vão fazendo aí... já vou fazendo desde já, que eu sei que muita gente foi fazer meu trabalho agora já no finalzinho, ficou sofrendo aí para fazer o trabalho, né? Tenta já ir se organizando. Esse nova estrutura, acima de tudo, ele vai obrigá-los a ter uma organização de aula, né? Porque lembre-se, isso vai perdurar aí para o ano que vem, quando a gente voltar presencial, etc, né? Porque o pessoal estava até falando aqui, tive uns questionamentos, por que agora, né? É simples. Vocês são um primeiro ano muito bom, tanto vocês quanto da noite. São um primeiro ano muito legal, que participa das aulas, etc. Isso é bem empolgante para a gente, porque significa que a gente tem uma nova geração de alunos aí que está realmente interessada desde o começo, né? E isso geralmente permanece. Só que algumas outras turmas a gente teve uma queda brusca, né? Se a gente for contar nossos números, a gente tem 40 e tantos % dos alunos assistindo, participando das aulas remotas. Daí o pessoal fala, não, mas beleza, ele assiste depois. A gente teria essa consciência que ele assiste depois se a gente não tivesse só 30 e tantos % dos nossos alunos acessando o AVA durante o bimestre. A gente tem esse controle dos alunos que acessam o AVA durante o bimestre. Ou seja, a maioria dos alunos acessa só na semana de provas, né? Ou seja, a gente está fazendo o quê? A gente está brincando de faculdade? Isso não pode acontecer. Se eu tenho 30% só de todos os nossos alunos assistindo o AVA durante a semana, sendo que eu deleto os vídeos em 7 dias, mesmo depois da questão de deletar os vídeos em 7 dias, eu não, eu deixo para vocês aqui, mas como eu falei, o primeiro ano não é o problema, outros anos. Mas se os vídeos do Zoom são deletados após 7 dias, e mesmo assim a entrada no AVA é baixa, tem gente brincando de fazer faculdade. Isso é inadmissível. Então esse modelo vai ter professores de vocês aí que vão ter avaliação quase que semanal, né? Isso vai obrigar o aluno a estar em sala de aula. É triste isso, né? Eu geralmente pouco faço chamada, porque eu sempre falo assim, não gosto de ficar controlando adulto, né? Eu felizmente, infelizmente também, não tenho talento para ensino fundamental, né? Gostaria de ter, mas às vezes, justamente por isso, eu acho que eu não estou lidando com criança aqui, né? Para ficar fazendo chamada, ter que ficar cuidando. Só que você vê que às vezes, se você não faz isso, é isso que acontece, né? Ou seja, algumas estruturas têm que mudar, e muitos professores vêm reclamando disso, vêm desanimando muitos professores, né? Então, seja remoto, a proposta sempre foi, seja remoto ou seja presencial, a gente vai lutar para manter a mesma qualidade, né? Então, isso vai obrigar todo mundo a ter uma atividade de estudos muito maior, né? Bom,
Eu logo hoje ainda saio o trabalho de vocês. Eu sei que vocês não vão começar esse trabalho essa semana ainda, porque muitos de vocês ainda estão fazendo as avaliações desse bimestre, né? Mas a partir da semana que vem já começa a ler os textos, etc, né? Mas já vai estar lá. E o prazo é bem longo, tá, pessoal? O prazo, como eu tenho que entregar a nota para vocês no dia 6, né, no dia 6 de dezembro, eu coloquei o prazo para uma semana antes. Eu acho que eu consigo dar conta em uma semana. Então, eu deixei o prazo só para o dia 29 de novembro. Então, vocês vão ter 2 meses para fazer essas duas atividades. As duas atividades têm o mesmo prazo, né, para o dia 29 de novembro. Então, tem 2 meses aí para vocês fazerem essa atividade tranquilamente, né? Para ano que vem vocês já poderem ir para o segundo ano, se tudo der certo, todo mundo vai passar de ano, né? Vai para o segundo ano, ter um bom segundo ano, se tudo der certo, presencial, né? Um segundo ano na faculdade, né? Eu não sei. O Dória falou que dia 15 de dezembro uma vacina está lá em São Paulo já, né? Ele Aí tá ter valendo. vacina e ter acesso à vacina São histórias são duas diferentes. coisas. Histórias diferentes, exatamente. Ai, porque pelo jeito só volta com vacina mesmo, né? Já tá tendo recontágio, etc. Não tem muito o que fazer. Pensar em que lá atrás, eu lembro da gente conversando aqui nas primeiras aulas remotas, assim, eu falando, provavelmente em agosto a gente volta, né? Ai, que mundo, cão. Mas beleza. Bom, pessoal, a gente terminou o mês passado falando da estrutura do Poder Judiciário, né? Agora vamos entrar no Poder Judiciário em si. Né? A gente tem bastante coisa para conversar. Esse bimestre é um bimestre de estrutura política do direito, né, da Constituição. A gente vai ter um estudo mais pragmático, ou seja, um estudo mais organizacional, né? O que é muito importante, a gente vai a fundo agora mesmo, não só o básico sobre a função dos 3 poderes, né? A gente vai além das funções básicas dos 3 poderes, para que a gente então possa ter noções reais dentro da análise jurídica sobre o poder judiciário, né? O poder executivo e o poder legislativo. É um bimestre um pouco mais burocrático, né? Ele é um bimestre um pouco mais legislativo, né? Na leitura da Constituição. Então a gente vai ver muito mais condutas, aspectos de conduta, aspectos normativos desses poderes. É claro que tem espaço para discussão, talvez não discussões tão acaloradas quanto a gente tinha quando falava de direitos fundamentais e sociais, mas ainda assim tem questões interessantes para a gente discorrer, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente vai começar falando de poder judiciário, né? Mas quando a gente fala em tripartição de poderes, né? Quando a gente fala em tripartição de poderes, na teoria da tripartição de poderes, né? Que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar lá com Rousseau, né? Montesquieu, com esse pessoal aí, com a ideia da tripartição de poderes, a gente pode, a partir disso, observar regras constitucionais gerais sobre o que a gente pode observar na teoria constitucional da tripartição de poderes, né? Eu acho que um dos pontos principais aí, né, é que a tripartição de poderes é instituída na sua forma constitucional a partir de uma ideia do que se chama de teoria dos freios e contrapesos. Né? Teoria dos freios e contrapesos. O que significaria uma teoria dos freios e contrapesos, meus caros? Basicamente se a gente, quando a ideia da tripartição de poderes, né, ela vem, claro, com o iluminismo, né, logo depois da monarquia, e a grande preocupação é, se a gente tinha na estrutura monárquica um poder centralizado em pessoa, em sujeito, ou seja, no rei, agora a gente vai dividir administrativamente em 3 poderes. Dividir em 3 poderes não significa dividir em 3 pessoas, ou dividir
em três sujeitos diferentes governando. Não. Na verdade, tripartição de poderes significa dissipar os poderes para que nenhum se sobressaia ao outro, ou seja, ao mesmo tempo, nenhum poder seja definidor da ordem estatal. Ao mesmo tempo, significa dizer, um Estado, uma república tripartidária, ela não tem quem a mande nela. Né? Na verdade, você tem três poderes concorrendo entre si e se autopreservando. Então, quando você dá um poder, uma função, uma potência para um dos poderes, no outro você tem um contrapoder, que limita o poder do primeiro. Então, o poder judiciário, ele sempre vai ter um poder que controle o poder executivo. Em medida proporcional ao poder dado ao poder executivo. E, da mesma forma, o poder executivo vai controlar o poder judiciário na medida proporcional dos poderes dados ao poder judiciário, justamente para que não seja o judiciário, o executivo ou o legislativo que dominem a estrutura política. Né? Então, ao fazer esse rompimento, essa dissolução dos poderes, os três poderes eles vão ser freados por contrapesos de poder. Tanto que todos os poderes, eles vão ter suas funções típicas, mas também terão suas funções atípicas. É que vocês são uma geração muito jovem, tem gente aqui que nasceu em 2001, né? Mas não sei se vocês assistiam Chaves, né? Não sei se vocês lembram da venda de suco do Chaves, que tinha o suco de limão com gosto de tamarindo, que parece groselha. É mais ou menos isso que acontece nos freios e contrapeso, né? É mais ou menos isso que acontece nos freios e contrapeso. Por exemplo, o judiciário, que a gente vai começar a estudar, ele tem uma função típica. Ele tem uma função típica de judicialização. Então, a função típica do judiciário vai justamente ter essa função típica de judicializar. Né? Lembra da ideia de juris dictum, judicializar, né? Função jurisdicional, né? É o iuris dictum, né? De dizer, a ideia de dizer o direito, né? Dizer a lei, dizer o direito. Então, é o poder judiciário que é aquela velha função que a gente vai falar, o poder judiciário julga. O que é julgar? É fazer o acesso do caso concreto à força abstrata da lei. Então, ele vai dizer o direito para aquele problema social, né? Ele vai dizer o direito para um problema social. Mas, também, né, o poder judiciário, ele vai ter funções atípicas. E quais seriam essas funções atípicas? Por exemplo, o poder judiciário vai ter uma organização financeira administrativa. Isso é função jurisdicional? Não, isso é função executiva. O judiciário, ele organiza como se fosse o poder executivo, ele administra sua própria organização. Ou seja, o poder executivo não pode tentar cercear a administração financeira do judiciário, porque o judiciário se autorregula. Né? Veja só que interessante. O poder judiciário, ele elabora regimento interno. O poder judiciário faz súmulas vinculantes.
Isso aqui é função legislativa. Isso aqui é função do Poder Legislativo. Existe também no Poder Judiciário funções legislativas. Ou seja, ao mesmo tempo que o Poder Judiciário é tipicamente um poder jurisdicional, dentre as suas ordens, ele tem funções executivas e funções legislativas. Todos os poderes são assim. Todos os poderes têm suas funções executivas, suas funções legislativas, suas funções judiciárias. Justamente para quê? Justamente para que não haja sobreposição de poderes. Justamente para que o poder X não sobreponha o poder Y. O poder judiciário não sobrepõe o executivo, ou qualquer coisa assim. Assim por diante. Então, todos os poderes que a gente tem, né, eles são essencialmente poderes com funções típicas e funções emprestadas de outros poderes. Para que nunca possa haver uma personalização. Para que nunca possa haver uma sobreposição jurídica de um poder para outro. E aí, pessoal, alguma questão? Até aqui? Deixa eu ver. Bem, continuando então, pessoal, apenas, vamos dizer assim, apenas para ilustrar o tema, né, a gente pode trazer 3 características básicas do Poder Judiciário. Então vamos falar em características do Poder Judiciário. Características do Poder Judiciário, né? Essas características principais a gente pode dividir em 3 partes. A gente pode chamar a primeira de lead, a segunda de inércia e a terceira de definitividade. A gente pode chamar de lead, inércia e definitividade. São 3 características que a gente pode demonstrar serem próprias do Poder Judiciário. Na jurisdição, né, contenciosa, porque a jurisdição, em regra, é contenciosa. Vocês sabem o que é contenciosa? Contenciosa é aquela que implica num desacordo entre as partes. Ou seja, não é uma jurisdição amigável, uma jurisdição voluntária. O que seria uma jurisdição voluntária? Imagina, você está casado, você está casada aí com seu companheiro, com sua companheira, e daí vocês resolvem por comum acordo se divorciar. Há uma briga de interesses? Não, vocês já sabem quem vai ficar com o quê, já tem tudo certo, já tem um acordo pré-elaborado, não tem nenhuma lide. Mas vocês vão ter que procurar o Poder Judiciário, a função jurisdicional, para outorgar, para formalizar o divórcio de vocês. Apesar de não ter um conflito de quem vai ficar com quem e qual que vai ser a função de cada um na separação, ainda tem uma função jurisdicional. Só que a função jurisdicional voluntária, ela é excepcional. Ela é excepcional. E, em regra, a função jurisdicional ela é contenciosa. Nossa, escrevi tudo errado, jurisdição aqui, hein? Aqui, ó. Jurisdição. Escrevi jurisdição. Ou seja, em regra, toda função jurisdicional, ela é contenciosa. Entretanto, ou seja, ser contenciosa é a implicação de uma lide, né? Uma lide seria justamente a ideia da resistência de uma das partes, ou o conflito entre as partes, né? Então, na jurisdição contenciosa, vai existir uma pretensão resistida. Uma pretensão, né? A lide implica em uma pretensão resistida. Ou seja, eu tenho uma pretensão, eu quero uma coisa, entretanto, a outra pessoa a qual eu quero resiste à minha pretensão.
Isso é uma lide, são duas partes envolvidas sobre uma insatisfação. A partir do momento que essa pretensão não é pacificamente resolvida pelo suposto causador da insatisfação, quem entendesse do lado correto pode atacar a parte contrária, vamos colocar assim, né? Ela pode atacar a parte contrária. Por meio de quê? Por meio de autotutela? Não, por meio do Poder Judiciário, por meio da jurisdição. Né? Então, o Poder Judiciário tem como sua primeira característica justamente a lide, né? A lide, ou seja, o conflito da pretensão resistida para que o Poder Judiciário possa enfrentar essa questão. É o enfrentamento, a mediação pelo Poder Judiciário para o enfrentamento da controvérsia entre os seus sujeitos. Entendem isso? Beleza. Em segundo lugar, a gente pode até expressar a inércia numa máxima latina, né? Nada mais jurídico do que expressar em uma máxima latina. Né? A gente pode falar que nemo iudex sine actore, ne procedat iudex ex officio. Né? Ou seja, o judiciário só se manifesta mediante provocação. O judiciário só pode se manifestar se provocado. Né? O que seria isso? Bem, o judiciário ele não tem uma característica de ator nas contenções sociais. Ou seja, o judiciário não é o poder judiciário quem atua diretamente na controvérsia. Né? Ele não pode de ofício, ou seja, ele não pode por vontade atrelar-se a buscar iniciar uma lide. Ele deve ser procurado. Né? O judiciário permanece inerte, né? O judiciário permanece inerte até que o conflito, até que a lide chegue ao judiciário. Né? Claro que o judiciário ele vai ter uma outra, que a gente vai ver uma outra exceção aí, mas ainda assim, em geral, não é o Poder Judiciário quem inicia a jurisdição. Né? O Poder Judiciário ele se mantém inerte para finalmente, ao final, poder dar aquela ideia que a gente já estudou de imparcialidade, né? Para que a estrutura seja imparcial da decisão, do iuris dictum. Bem, além disso, por fim, a gente tem a definitividade, né? O que é definitividade? A gente pode dizer que na medida em que as decisões, né, o dizer direito, transitam em julgado, talvez vocês já tenham aprendido o significado dessa palavra, trânsito em julgado. Bom, a partir do trânsito em julgado, da decisão da lide, né, da lide provocada, ou seja, pelo acobertamento do que a gente pode chamar de coisa julgada, pelo acobertamento da coisa julgada, a decisão judicial, aquilo que decide o Poder Judiciário, torna-se imutável e definitivo. Né? O que é a formação de coisa julgada, meus caros? Coisa julgada é a lide transitada em julgado. Né? Se a gente for dar um conceito, coisa julgada é a lide transitada em julgado. Ou seja, coisa julgada, coisa por que esse nome tão nada a ver, né? Coisa. Porque o objeto da ação foi julgado. O objeto da ação, o objeto da lide, foi julgado e desse objeto não cabe mais nenhum recurso, ou se decorreram os prazos prescricionais de recurso. Então, por exemplo, quando sai a sentença, a gente viu lá passada, já transitou em julgado? Não, tem prazo para recurso para a segunda instância. Beleza. Foi para a segunda instância.
decidiu, transitou em julgado? Não, porque eu posso questionar ainda posso questionar essa matéria em instâncias superiores. E assim vai indo. Chega o momento que a decisão final não cabe mais nenhum recurso. Se não couber nenhum recurso, não tem mais prazo. Transita em julgado, fazendo aquela decisão se tornar definitiva. Outro exemplo, vamos voltar lá. Teve a sentença. Intimado da sentença, a parte interessada tem 15 dias para poder recorrer. Passou 16 dias, ela não se manifestou. Transitou em julgado. Se fez coisa julgada. A decisão da sentença em primeira instância não teve recurso, mas ainda assim se fez a coisa julgada, né? Então, ao ter sido feita a coisa julgada a partir do conceito do trânsito em julgado, ou seja, trânsito em julgado, fim do procedimento jurisdicional. Trânsito em julgado, o processo acaba. Acabando o processo, se forma o objeto definitivo, ou coisa julgada. Formando-se a coisa julgada, é definitivo. O processo, então, a partir da inércia do Poder Judiciário, é provocado por uma parte de uma pretensão resistida, ou seja, formou-se uma lide, cujo objeto é julgado imparcialmente pelo Poder Judiciário, e, ao fim da estrutura procedimental, é definitivo. Aqui a gente tem as 3 características do Poder Judiciário. Dúvidas? Ai, ai. Dá um tempinho para vocês falarem aí. Beleza. Ok. O Poder Judiciário, então, tem essas características. Mas, além disso, o Poder Judiciário também é uma instituição. É uma instituição. E por ser instituição, o Poder Judiciário ela vai ter garantias institucionais. Então a gente vai ter, além das suas características, garantias institucionais do Poder Judiciário. E bem, vou até colocar aqui, vamos fazer uma tabelinha. Vou colocar melhor ainda. Eu vou dividir essas garantias em 2 partes. Ó. Vou colocar garantias do Judiciário. Porque eu vou dividir essas garantias em 2 partes. Vou dividir essas garantias em garantias da instituição, né, institucionais do Judiciário. E, apesar de serem institucionais também, eu vou dividir por uma questão pedagógica como funcionais. Por quê? Porque aqui eu vou... todas essas garantias são da instituição do Judiciário, mas nessa daqui a gente vai tratar da instituição em si. E nessa das funcionais a gente vai tratar dos representantes dessa instituição, daqueles que são os representantes, as pessoas que representam essa instituição, né? Bem, quanto a garantias institucionais, né, a gente vai ter, por exemplo, né, a função atípica, uma função atípica legislativa, que é a autonomia orgânico-administrativa. Significa dizer que o Poder Judiciário ele vai poder se organizar orgânico e administrativamente sem precisar depender de uma lei específica do Poder Legislativo. Significa dizer que a organização do Poder Judiciário, ou seja, seu regimento interno, seus concursos, quantos juízes, quantos funcionários públicos, etc., qual que são a função de cada um deles, suas funções administrativas e orgânicas vão ser legisladas pelo próprio Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário não vai precisar de uma lei do Poder Legislativo para que sejam definidas suas estruturas orgânico-administrativas. Ele vai poder trabalhar, se instituir, né,
autonomamente. Ele mesmo vai ser garantido a ele que o legislativo não atrapalhe quanto à sua função orgânica administrativa. O próprio Poder Judiciário vai dar conta de se regular, né? E, por outro lado, também sua função atípica executiva, porque o Poder Judiciário vai ter autonomia financeira. É o Poder Judiciário quem vai apresentar a sua proposta orçamentária. É o Poder Judiciário que vai poder fazer suas regulações executivas, vai ter sua própria renda. Quem aí trabalha no judiciário, já é estagiário, alguma coisa aí, por exemplo, do TJ do Paraná, sabe que você recebe do Tesouro Nacional e do Estado do TJ do Paraná, né? Então você não recebe do governo, você recebe do próprio TJ, né? Porque o Tribunal de Justiça tem sua autonomia financeira. Ele se auto-executa, né, quanto à sua função financeira. Claro que ele vai depender de uma possibilidade financeira, mas ainda assim ele vai ter sua autonomia reservada sobre sua instituição, sua macroinstituição financeira. O próprio judiciário vai decidir a sua estrutura. E do outro lado, sobre autonomias funcionais, vamos dividir também em duas partes. Vamos dividir em duas partes. A gente vai falar de autonomias funcionais de independência dos órgãos judiciários e as garantias quanto à imparcialidade dos órgãos judiciários. Isso tudo aqui você encontra no artigo 95. Até colocar os artigos aqui, ó. Isso aqui você encontra no artigo 96 da Constituição. Isso aqui você encontra no artigo 99 da Constituição. Isso aqui você encontra no artigo 95, inciso 1 a 3 da Constituição. Isso aqui você encontra no artigo 95, parágrafo único da Constituição. Quando eu falo órgãos judiciários, eu estou falando justamente dos representantes, ou seja, do juiz, do desembargador, do ministro, daqueles que compõem o Poder Judiciário quanto às suas atuações representativas. Né? Esses são órgãos judiciários. Né? Então, existem garantias funcionais a esses sujeitos, né? Que elas podem ser divididas em independência, né? Por independência, a gente vai ter a ideia da vitaliciedade. Escrevi errado. Vitaliciedade. Aí, vitaliciedade. A gente vai ter a ideia da inamovibilidade. A gente vai ter a ideia da irredutibilidade de subsídios. Subsídios. Vocês já conhecem essas três estruturas, né? Porque a gente estudou elas quando a gente falou de Ministério Público, lá nas funções essenciais de justiça. Né? Vitaliciedade, ou seja, os órgãos judiciários, né, os sujeitos, os juízes, desembargadores do Poder Judiciário, depois de passados no concurso, eles não podem perder seus empregos senão por processo administrativo contraditório para a defesa, que inclusive não implicará na sua exoneração e sim na sua aposentadoria compulsória. Ou seja, trata-se de cargo vitalício que dura até a sua aposentadoria ou até os 70 anos. Porque daí vem a aposentadoria compulsória. Vocês também conhecem a ideia de inamovibilidade já, ou seja, o juiz, por exemplo, ele só vai ser removido da comarca que ele se encontra se ele quiser. Lembra dessa ideia lá do promotor?
o superior dele não pode tirar ele de uma comarca e jogar para outra. Ele só pode sair por vontade própria. Nunca pode ser removido justamente para garantir sua imparcialidade e que ele não seja coagido por nenhuma estrutura político-social. E também, por fim, você já conhece a irredutibilidade de subsídios. Os órgãos do Poder Judiciário não podem ter seus subsídios reduzidos. Essas são as garantias. Bem, e daí, então, a gente tem a ideia de aqui garantia, mas aqui é uma garantia negativa. Ou seja, aqui a gente vai ter uma garantia de imparcialidade, ou seja, a gente vai ter uma vedação funcional, que é extremamente importante para a imparcialidade, né? Ou seja, aqui os magistrados, a eles foram impostas vedações que vão estar delimitadas lá no artigo 95, lá no parágrafo único, que é um rol taxativo, que vai restringir direitos de atuação do juiz. Ou seja, ali no artigo 95 a gente vai encontrar as seguintes estruturas. Quer ver? Ó? A gente vai encontrar lá que o magistrado, o órgão do Poder Judiciário, ele vai estar vedado de exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo de magistério. Então o juiz não pode ter uma loja de doce. O juiz não pode ter uma academia de pilates. O desembargador não pode ter uma loja de açaí. Eles têm que ter dedicação exclusiva à magistratura. Eles não podem ter outro cargo ou função senão a de magistrado, salvo professor. Com limitação de horas, existe uma limitação de horas dentro do Poder Judiciário, nas suas estruturas orgânico-administrativas, mas ainda assim, o juiz, o desembargador, o ministro, o órgão do Poder Judiciário, ele só pode, fora das suas funções de magistrado, ser professor. Não pode exercer outras funções que não a de magistério, né? Outra dessas questões ele não pode receber a qualquer título ou pretextos custas ou participação no processo. Óbvio. O juiz, o magistrado, né, toda a estrutura de magistratura, ela não pode receber, né, honorários do processo, porcentagens do valor do processo só porque ele atuou. Porque, obviamente, daí ele seria um interessado no processo, né? Então, obviamente, institucionalmente, ele não pode ganhar nenhuma... dentro do próprio processo isso. Mas, da mesma forma, logo embaixo vai estar escrito: receber ou qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Ou seja, o juiz não pode receber nem institucionalmente, nem extra-institucionalmente. O juiz não pode ficar ganhando presentinho, o juiz não pode ficar ganhando prêmiozinho, malinha de dinheiro, nada disso. O juiz não pode receber nada disso justamente para que ele mantenha sua imparcialidade, né? E, por fim, ele também não pode se dedicar, isso daí é uma vedação muito específica, pessoal, só tem aqui, porque a única exceção da cidadania é nos magistrados. Ele não pode se dedicar à atividade político-partidária. A atividade político-partidária era pressupõe da cidadania. Todo mundo tem direito a ter uma atividade político-partidária. O magistrado não. Por quê? Porque o magistrado não pode ter relações de parcialidade. Ele não pode se dedicar à atividade político-partidária porque ele não pode levar em consideração atividades político-partidárias na hora do julgamento. Tanto que teve um monte de processo administrativo na época da eleição de juiz no Facebook. Teve um monte de processo no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, de um monte de juiz de um monte de estado aí se posicionando e militando a favor de algum candidato, né? Isso não pode. Nossa, mas é até sobre-humano. Pois é, o cargo de juiz é meio complicado, gente. Você meio que se afasta da sociedade mesmo. Você tem cerceado, inclusive, direito de cidadania por ser juiz, né? Não é simples, não. Não é nada simples. E, obviamente, por fim, o juiz não pode
exercer a advocacia. O juiz não pode ser juiz e advogado ao mesmo tempo, né? Ele não pode, ainda que ele se aposente. Então imagina, o Moro vai abrir um escritório de advocacia. Ele ainda não pode, porque ele saiu em 2018 da magistratura. Ele tem que esperar 3 anos, é chamada quarentena de saída, para poder se afastar da exoneração, da aposentadoria, né? Para poder atuar como advogado. Senão se entende que ele pode ter benefícios aí pela sua participação no judiciário, né? Também pode ter esse tipo de benefício. Tá entendendo isso? Beleza. Nenhuma perguntinha mesmo? Tá tranquilo hoje de entender? A Kátia perguntou no chat, professor. Deixa eu ver aqui, peraí. Que eu não vi o chat piscando. Não, Kátia, ele pediu exoneração, então você fala do que eu citei aqui, exemplo do Moro, né? Ele pediu exoneração, então ele não recebe mais nada, ele não tem aposentadoria nem nada. Se ele tivesse aposentado, ele continuaria ganhando, né? Mas como ele pediu exoneração, ele não tem nenhum direito de função mais, não. Então, não. Mas nem no período de quarentena? Oi? Nem por esse período de quarentena, porque Não tem. se ele... Diga. Porque se ele sai, mesmo espontaneamente, como foi o caso, esse período de quarentena ele não pode atuar como advogado na área jurídica, digamos assim, ou ele pode dar assessoria. Então, é um pouco controverso, uma boa pergunta, Márcia, a questão da assessoria, né? Existem discussões diversas no judiciário sobre a ideia da assessoria, se é ou não é advocacia. O STJ já entendeu que assessoria não é advocacia, então pode ser feito. Pode ser feito trabalho de assessoria. Ou seja, ele não se apresenta como advogado e não atua como patrono da causa, mas ele pode dar assessoria. Porque, na verdade, a assessoria jurídica ela pode ser dada, inclusive, por um bacharel em direito. Ele não precisa ser advogado. Exatamente. É isso. Isso. Tem algumas decisões que falam que o juiz pode se aproveitar das suas funções da quarentena jurídica, de suas influências, e há um risco. Mas o STJ já decidiu que a assessoria pode ser feita, né? Porque não? Se o cara se exonera, mesmo se exonerando, não recebendo nada, ele vai continuar em quarentena, né? Em quarentena judiciária. Mas, em geral, se aceita, né? No caso de juízes um pouco mais famosos, assim, o cara geralmente faz assessoria, dá palestra, etc. Tem várias fontes de renda, né? Mas, em qualquer caso, hoje se entende que a assessoria, pelo menos no STJ ou STF não decidiu isso ainda, assessoria é possível, né? A OAB às vezes bate um pouco em cima disso, mas normalmente vem sendo aceito, né? E muitos juízes, quando se exoneram, vão para a área acadêmica também, né? Viram professores. Porque a área acadêmica sempre é permitida, né? Beleza. Bom. A gente falou aula passada, então, quando eu apresentei, eu dei uma medida a gente estudar o organograma, a estrutura do Poder Judiciário, né? Que a gente falou daquela ideia da justiça especial, da justiça comum, lembra-se disso? Tem as justiças temáticas, justiças especiais, né? Justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Tem a justiça comum, que tem a justiça estadual, a justiça federal, né? E as suas estruturas. Também tem os juizados especiais cíveis, criminais, da Fazenda Pública, que também são da justiça comum. A gente aprendeu também que existe o duplo grau de jurisdição, que tanto na justiça especial quanto na justiça comum você tem uma segunda instância de afirmação de qual de revisão do seu processo. E também vimos que os tribunais superiores não são tribunais de recurso, mas sim de violação constitucional, de texto constitucional legal, né? Eu percebi que a aula passada, muitos de vocês tiveram algumas dúvidas, assim, por exemplo, quem é que entra, se é uma carreira, se o desembargador era juiz, se o ministro era juiz, né?
Então, eu acho que é importante a gente tentar conversar sobre aquilo que a gente pode chamar de regra do quinto constitucional, né? Que faz parte dessa estrutura, que é chamada regra do quinto constitucional, né? Que está lá no artigo 94 da Constituição, que basicamente vai estabelecer, meus caros, que 1/5, 20%, né? 1/5 dos lugares dos tribunais federais, do Ministério, dos tribunais de segunda instância, será composto de membros do Ministério Público, né, advogados ou acadêmicos, juristas, com regras específicas, né? Aqui se diz, basicamente as regras são as seguintes: MP, Ministério Público, tem que ter 10 anos de atuação. Advogado tem que ter um notório saber jurídico. Ou seja, 1/5, 20% dos tribunais de segunda instância vão ser compostos por advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, que tem esse detalhe também, e o Ministério Público, quando tem 10 anos de atuação no Ministério Público. E lembrando que também 10 anos de atuação da advocacia também. Eu vou colocar assim, então, peraí, deixa eu reescrever isso daqui para ficar mais claro, que eu acho que eu deixei confuso para vocês. Então, MP e advocacia. Vou colocar assim: 10 anos de atuação e notório saber jurídico, reputação ilibada. Eu acho muito legal essa ideia de reputação ilibada. Queria saber o que é uma reputação ilibada. Mas, enfim. Esses profissionais serão indicados pelos seus órgãos de representação em uma chamada lista sextupla. Ou seja, então, o MP, o Ministério Público e a OAB vão indicar uma lista sextupla, ou seja, vão indicar seis de seus membros notórios e de reputação ilibada, né, para que eles concorram ao cargo de desembargador de segunda instância, né? Esses órgãos de representação das classes, né, o Ministério Público e a OAB, vão elaborar uma lista, vão indicar 6 nomes que preencham os requisitos, e o tribunal responsável recebendo essas indicações, para o qual foram indicados, vai formar uma lista tríplice. Então, essa lista sextupla é enviada ao tribunal, que vai receber aqueles desembargadores, né? E esse tribunal vai escolher dessas duas listas sextuplas 3 pessoas. Ele vai formar uma lista tríplice. Olha só que interessante, né? A OAB indica 6, o MP indica 6, o tribunal escolhe 3, né? O tribunal vai escolher 3, e daí, nos 20 dias subsequentes, isso está lá no artigo, nos 20 dias subsequentes, o chefe do Poder Executivo, se for estadual, governador, se for da Justiça Federal, o presidente da República, né? Estadual, governador, federal, presidente da República, escolherá um dos 3 para ser nomeado como desembargador. Vai escolher um dos 3 para ser nomeado como desembargador.
Renato, você tá falando da lista tríplice formada pela AGU? A lista tríplice para a AGU, ela pode ser formada pela própria OAB. A OAB ela pode indicar advogados da União. Né? Quem é responsável pela indicação da carreira de advocacia é a OAB. Né? Então, quem vai indicar a AGU... Não, eu vou chegar aí. Pode deixar que eu vou chegar aí. Esse daí é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Né? A regra é essa. O procedimento é bem simples, vocês viram aqui, né? Vai ter uma indicação política, mas essa indicação política vai ter que ser seguida pelo poder executivo dentro dessa lista tríplice. Qual é o problema, Renato? Qual é o problema? Isso consta na Constituição sobre os desembargadores. Só que existe um acordo democrático, desde 88 no Brasil, que isso se estende para as carreiras superiores do Brasil, ou seja, na AGU e principalmente no STJ, no STF, nos tribunais superiores. Né? Então a gente teve aí, de 1988 a 2016, um respeito às listas tríplices dessa mesma forma. O que significa isso? Para indicar na lista, por exemplo, do procurador-geral, né, para indicar para o STF, para indicar para o STJ, existia essa mesma coisa. O MP fazia a lista sextupla, a OAB fazia a lista sextupla. Daí, o STF, o STJ, o Ministério Público da União escolhia lá 3 e o presidente da República ia lá e indicava 1. Até que chegou um cara chamado Michel Temer. Não sei se vocês já ouviram falar dele. É um cara que é um reptiliano, que tem uma mãozinha pequena, assim. Ele resolveu falar, eu sou um constitucionalista, ele é um constitucionalista. O livro do Michel Temer é muito bom, inclusive, de direito constitucional. E falou, a obrigatoriedade da lista tríplice é na segunda instância, não nos órgãos superiores jurisdicionais. O presidente pode indicar quem quiser. E o que o doutor Michel Temer fez? Ele ignorou a lista tríplice e indicou Alexandre de Moraes para o STF. Lembra da indicação do Alexandre de Moraes? Na época, Alexandre de Moraes era membro do MP, daí ele saía arrancando maconha no Paraguai, né? Era o justiceiro da maconha. Ele chegava lá, enfim. O Michel Temer ignorou. Daí veio o presidente Bolsonaro, que já não é tão afeito à Constituição assim. E daí, gente, se o Temer, que é um constitucionalista, fez, rompeu o acordo tácito democrático, imagina o doutor Jair Bolsonaro. Né? Ou vocês acham mesmo que aquela possível, que já não vai existir mais indicação do Moro para o STF, partiria da lista tríplice? Não partiria da lista tríplice. Partiria da cabeça dele. Ou seja, não é ilegal, Renato. Não é ilegal. De fato, o STF, o STJ, eles podem ser escolhidos livremente pela presidência da República. Mas existia uma espécie de acordo democrático que fazia ter uma lista tríplice. Né? Que sempre foi respeitada. Aliás, você pega o Procurador-Geral da República do Fernando Henrique, no final do Fernando Henrique, e o Procurador-Geral da República do final da Dilma, tem uma coisa em comum, que eles foram indicados pelo Ministério Público e os dois eram chefes líderes de investigação contra os presidentes. Mas mesmo assim, a lista tríplice seguiu, ainda que pudesse prejudicar tanto lá o Fernando Henrique quanto a Dilma, os dois indicaram o que o pessoal achou melhor. Então, não tinha uma indicação tão política. A partir do Temer e agora com o Bolsonaro, eles querem tocar o F na lista tríplice. Quem é a OAB, quem é o TJ, quem é o Ministério Público para dizer quem que eu vou indicar? Eu vou indicar isso aí, acabou. Né? Fica a critério do cara. Então, graças ao Temer, que não fez nenhuma ilegalidade, isso tem que deixar claro, não é inconstitucional, é legal. Agora eles estão indicando quem eles quiserem. Não é ilegal, mas é imoral. Seria essa a ideia.
Seria essa ideia. Imoral, vamos colocar assim, é antidemocrático, né? É antidemocrático. A É instituição... falta de moralidade, sim, professor. Não tem outra coisa, não tem outra palavra para esse tipo de coisa. Pois é. O que é legal. O que não é, que se usa, quer dizer, é legal, mas se usa de maneira sorrateira, Sim, é imoral. Exatamente. É exatamente isso. Apesar de não ser legal, é aquela questão. Os poderes queriam ter esse freio contra peso. Então se falava, não tem porquê. O presidente da República vai fazer uma indicação política, não é legal. Ele pode fazer uma indicação política dentro dos limites estabelecidos pela lista tríplice, né? Tanto é o caso do Toffoli, por exemplo. O Toffoli foi uma indicação política de interesse do PT na época, apesar de ter saído pela culatra. Mas o Toffoli estava na lista tríplice, né? Então, beleza. Pode ser que tenham mexido os pauzinhos para o Toffoli entrar na lista tríplice? Pode ser. Mas daí não cabe a mim. Estava na lista tríplice, né? A questão é que o Alexandre de Moraes não estava. E dali para frente também a gente começou a ter isso. Ou seja, os órgãos, o MP, a OAB, os tribunais, eles conhecem seus melhores profissionais. A ideia era essa, né? A ideia era você ter os melhores profissionais. Mas agora você pode escolher aí, para quem escolheu o Guedes para ministro da Economia, né? O que a gente vai esperar de... Mas, enfim. Dúvidas até aqui? Estou indo muito rápido. Vou parar por aqui hoje. Eu preparei muita coisa para vocês, mas é porque essa aula nossa da manhã ela sempre vai mais longe. Eu vou parar aqui, senão vou avançar o de vocês, vai ficar muito avançado com relação ao noturno. Beleza? A gente fica 1 horinha de aula hoje, mais que o suficiente. Alguma dúvida? Até aqui? Beleza, então, meus caros. Bom final de semana para vocês. Sorte, espero que algum de vocês aí tenha piscina e seja amigo dos outros, porque amanhã vai fazer 41 graus aqui em Maringá, né? Não pode aglomerar, professor. Não pode aglomerar. Nem piscina. Nem piscina, nem me esqueci Não, disso. mas no máximo 5 só pode. Fiquem no ar-condicionado, quem tiver ar-condicionado aí. Se não tiver Depende ar-condicionado... do tamanho da piscina. É verdade. Se for uma piscina olímpica, cada um fica numa ponta, né? A partir de hoje, o de parque está aberto. O de parque vai abrir? Ixi. Quem não tiver ar-condicionado em casa, põe uma caixa de gelo na frente de ventilador, que dá certo também. Bom, tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Tchau.